Graça e paz, igreja. Que privilégio estar aqui, viu, irmãos? Agora há pouco, naquele louvor que a gente estava cantando aqui, é aqui que eu me sinto muito bem. É na presença do Senhor, sempre. É louvando e adorando ao Senhor. É poder estar junto com o Senhor e juntamente com os irmãos. É aqui que eu me sinto muito bem. É na presença do Senhor ao lado de vocês. A igreja, os irmãos, sempre edificaram a minha vida, sempre, e continuam edificando. Amém, irmãos? É aqui que eu me sinto muito bem. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos num tema esse mês, como o pastor falou, tudo se fez novo. Essa semana, no meio das minhas leituras, me deparei com um versículo de Eclesiastes, no capítulo 1:9. Pedro, você pode colocar para a gente aí, Pedro? Eclesiastes 1:9, se vocês quiserem abrir aí, fiquem à vontade. Quem não trouxe a Bíblia, pode acompanhar aqui também, já está na versão que eu vou ler também. Tá? E esse versículo, ele diz o seguinte: a história simplesmente se repete. O que foi feito antes, será feito outra vez. Nada debaixo do sol é realmente novo. Irmãos, aí quando eu li esse versículo esta semana, e eu fiquei pensando no título, eis que tudo se fez novo, que é o tema desse mês. E como há uma grande divergência nisso tudo. Como é discrepante a gente dizer aqui que tudo se fez novo, e Salomão vem em Eclesiastes e traz isso aqui, dizendo que não há nada novo. Tudo se repete. Mas é lógico, irmãos, que ele com certeza está falando aqui a respeito daquilo que é natural. Nós sabemos que aquilo que é natural, realmente não há nada novo. A gente pode mudar o modo de fazer, a maneira como nós fazemos, mas não há nada novo. Imagina, eu estimo aqui que Salomão foi 800 anos, 700 anos antes de Cristo. Nós estamos falando de quase 3.000 anos atrás. Ele já estava afirmando isso, e eu não vou ter a pretensão de dizer que a gente consegue inventar alguma coisa. A gente pode fazer de forma diferente, mas novo, não há nada. Pelo menos do natural, não há nada que a gente possa fazer. Olha só, na nossa vida profissional, por exemplo, mudou o ano, acabou o ano, entrou um ano novo, e a gente gera aquele monte de expectativa, e a gente fica pensando assim, não, esse ano aqui vai ser diferente, ele vai ser bom, a gente entra cheio de otimismo, não, esse ano vai arrebentar, e tudo vai acontecer, a gente cria aquela expectativa no natural, eu estou afirmando aqui, no natural, mas é que na verdade, se nós repetirmos o que fizemos anteriormente, nada vai mudar. Você não vai receber uma promoção se você não for digno disso. Se você não tiver estudado, se preparado, feito um curso, você não vai ser abençoado. Na parte física, você não vai perder peso se você não fizer algo novo. Se você continuar comendo o que você come e não fizer exercício, nada novo vai acontecer. É uma verdade. Então é preciso que algo novo aconteça da sua parte para que você possa provar de algo novo. Isso no natural. Amém, irmãos? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Só que há algo novo que vem acontecendo há mais de 2.000 anos. Algo que através do Espírito Santo vem acontecendo nos últimos 2026 anos. Não exatamente, mas é aproximado isso. Graças ao Espírito Santo. E o nome disso é as boas novas do reino. As boas novas do reino, elas estão aí. E por isso nós estamos aqui hoje, por conta das boas novas do reino. As boas novas é que nos trouxe até aqui. E quando foi que nós recebemos essas boas novas? Nós sabemos, como nós entendemos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, quando nós tivemos um encontro genuíno com Jesus, é que nós entendemos essas boas novas.
Por que, Senhor? Porque nós fomos comprados por Jesus, e o preço foi alto, muito alto. Então Ele é Senhor das nossas vidas. E por que Salvador? Porque nós fomos salvos por Ele, porque cada um de nós estava indo diretamente para o lago de fogo. Esse ia ser o nosso fim, se não tivesse sido o sacrifício de Jesus. Então, porque Ele assumiu o nosso lugar naquela cruz, nós fomos salvos, e porque Ele ressuscitou, nós podemos viver eternamente, graças a Ele. E quando nós entendemos isso, algo se fez novo na nossa vida. E aí eu queria pedir que colocasse aí o versículo de 2 Coríntios 5,17, obrigado. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, a partir de Cristo Jesus, algo novo aconteceu na nossa vida. Esse versículo afirma isso. E o que se tornou novo verdadeiramente para nós? Algo que a gente não conseguia provar, enquanto não teve encontro com Jesus. Primeiro, o amor do Pai. Como pode, aqui nós temos muitos pais, muitas mães, como pode um pai abrir mão do seu único filho? Eu acho que nenhum de nós faríamos isso. Eu não faria. Quando eu conheci a história de Abraão e Isaac, lá atrás, no começo da minha conversão, eu já conversando com Deus, falei, pai, não pede isso para mim não, porque eu não vou passar nessa prova. Como é que pode um pai abrir mão do seu filho? Filho único, e ele era santo, não era pecador igual eu, ele era santo. Como é que pode Deus abrir mão do filho santo por alguém como eu? Então, quando a gente começa a entender o amor do Pai por nós, algo novo começa a acontecer na nossa vida. Quando a gente começa a entender que Jesus voluntariamente se entregou para morrer no nosso lugar, algo novo começa a acontecer. A graça de Cristo é algo que é incompreensível para nós, na nossa natureza, é incompreensível. Como é que você pode? Você foi merecedor? Alguém aqui foi merecedor de Cristo morrer naquela cruz por você? Não. E o que eu preciso fazer? Como é que eu posso pagar por isso? Não tem como. Ninguém pode pagar, ninguém é merecedor. Essa semana na nossa casa, a gente conversando lá na mesa, conversando com as minhas filhas, aí entrou a palavra graça na conversa, e aí eu estava falando para minha filha do meio, a Thalita, a palavra graça, ela substitui aquelas duas palavrinhas que dizem assim, o que eu preciso fazer? Substitui. Ela substitui, não tem mais que, a palavra é, tem que, não tem mais. Você não tem que nada, você nem pode nada, fazer nada para isso. A palavra graça substitui o tem que. Eu não tenho como pagar, eu não tenho o que fazer nada, é de graça, e é difícil de entender, é quase impossível, eu não consigo entender porque Ele fez isso. Somente o amor explica isso, somente a graça explica isso, é o favor imerecido. Então, quando eu entendo graça, algo novo entra no meu cérebro, eu não tenho o que, eu só aceito, graças a Deus. Outra coisa que é novo para a gente, é a comunhão com o Espírito. Como pode uma parcela, uma parte de Deus, estar dentro de cada um de nós? Como pode isso, gente? E como é que pode o mesmo Espírito estar em todos nós? É algo difícil de entender, mas é uma verdade bíblica, é o novo,
é difícil de entender, irmãos. Esse é o novo que a Trindade nos proporciona. A partir desse novo, muitas outras coisas começam a entrar na nossa mente, muitas coisas o Espírito Santo vai revelando a nós e a gente começa a entender. São novos hábitos, nova maneira de interpretar as coisas. Quando a gente estava no mundo, não conseguia entender, não conseguia compreender. Por exemplo, o perdão. Como é que pode, irmãos? Na natureza carnal, quando alguém te faz mal, você quer revidar. Aliás, quer fazer até pior, que é para não voltar a fazer de novo. É isso. Mas como é que pode a palavra nos dizer que Jesus perdoou os nossos pecados? O pecado que levou ele para a cruz. E aí, na oração, ele fala que nós devemos perdoar como fomos perdoados, na mesma maneira. O perdão, quando a gente entende e cria o hábito de perdoar, a gente entende que quando nós perdoamos, nós somos libertos da escravidão, porque nós estamos escravos, estamos presos com alguém enquanto a gente não perdoa. Enquanto eu e você, a gente tem alguma raiz, algum problema com alguém, a gente carrega isso por toda a vida. A pessoa passa aqui lá da rua, você vai por aqui, ó. Você não quer cruzar, você não quer falar, você não quer... Você vira escravo. Você está acorrentado à pessoa. Agora, quando você conhece que Jesus morreu naquela cruz, por causa dos seus pecados, porque Ele te perdoou, você começa a entender algo novo. E esse algo novo é libertador. Outro algo novo, que é um hábito, é a empatia e o amor. Irmãos, ninguém do mundo, você pode até querer o melhor para os seus, mas alguém que tem somente a natureza carnal, vai sempre se colocar em primeiro lugar, porque ama mais a si mesmo. Quando a gente entende o amor a partir do ponto de vista de Jesus, tudo muda, tudo se faz novo na nossa vida, quando a gente parte desse princípio, porque para nós éramos impossível fazer isso diante de Jesus, não dava. Outro ponto, irmãos, um outro hábito novo na nossa vida, por conta desse novo, é o domínio próprio. Tudo era afoito, tudo era uma reação a respeito de todas as coisas. Muitas das vezes, no falar, no agir, não havia domínio próprio. Com esse novo de Jesus, nós criamos o hábito de trabalhar o domínio próprio. Nós tomamos cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente faz. A gente começa a tomar muito cuidado, é zeloso com as atitudes e com as palavras. E um outro ponto, irmãos, um outro hábito que veio com esse novo do reino, é a questão da generosidade. O pastor estava falando aqui agora há pouco a respeito dela. Quando nós entendemos o ato de Jesus, é que Deus deu primeiro. Deus foi o primeiro a dar. Jesus foi o primeiro a se entregar. Então, esse novo, a compreensão deste novo na nossa vida, nos ensina a ser generoso, de todas as maneiras, não é só financeiramente, como o pastor falou aqui agora, mas você passa a compartilhar tudo aquilo que você tem, os dons, os talentos, você começa a entender que você não pode reter para você, que você tem que abençoar, que você tem que compartilhar, você tem que dividir, é dividir para multiplicar, é compartilhar para crescer.
Isso é o novo. Isso é algo novo que o mundo lá fora não consegue entender. Eu não entendia quando estava lá fora. Eu fui entender através da palavra, da revelação do Espírito, de andar com os irmãos. Aí eu fui entender a questão da generosidade. Aí Deus foi trabalhando na minha vida essa área. Irmãos, como é que algo novo, dessa magnitude, pode ficar só em você? Como eu falei aqui, algo novo vem acontecendo há mais de 2000 anos, porque aqueles irmãos lá atrás entenderam que não podiam reter só para si o novo de Deus, mas eles avançaram, continuaram avançando, propagando a palavra, o Evangelho, compartilhando, e o Evangelho chegou até nós, irmãos. A dedicação daqueles irmãos, de todos os irmãos que vieram ao longo desses 2000 anos, fez com que o Evangelho chegasse até nós. Glória a Deus por isso. Quantas pessoas foram salvas nesses últimos 2026 anos? E isso não pode parar conosco, não pode. Aí lá em Marcos 16, eu quero ler com vocês, Marcos 16, 15, Marcos 16, 15, e disse-lhes: vão pelo mundo todo, e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Irmãos, é para todos. É para todos. Eu sei que há algumas linhas aí que defendem a predestinação, mas na minha interpretação, todos é todos. Jesus estava falando com todos. O Evangelho está sendo pregado a todos, por meio da igreja. E não vai parar aqui. Ele vai continuar, porque tudo se fez novo, e vai continuar fazendo há 2000 anos. Amém, irmãos? Romanos 8, 29. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha a confirmação aqui, irmãos. O Senhor, Deus quer muitos filhos semelhantes a Jesus. Ele não quer só eu, não quer só você, não quer só essa igreja, Ele quer muitos filhos. Na verdade, o desejo do Pai é que todos fossem alcançados, todos. Então está aqui a nossa responsabilidade, e esse aqui é o papel da igreja, e aqui é onde a gente entra. Eu e você temos a responsabilidade de levar esse novo para as pessoas que não conhecem a Jesus. Esse é o papel da igreja, ainda que muitas coisas estão sinalizando no sentido contrário, até mesmo no nosso meio. A gente já sabe aqui, acredito que todos já sabem, tem muita gente aí achando que não precisa se reunir como igreja. Tem muita gente aí. Não, eu sou crente, eu sou em casa. Eu sou em casa. Eu ouvi algo no final do ano passado, de uma pessoa que já esteve entre nós aqui, e ela falou assim, não precisa ir na igreja, vai na praça, começa a falar na praça. Jesus não se reuniu numa igreja, olha o argumento, irmão, Jesus não se reuniu numa igreja, Ele pegava para as multidões.
Irmãos, sai agora aqui, vai lá na Praça do Corito e começa a falar. Você vai ver as multidões que vai se reunir lá. As coisas mudaram, irmãos. E a gente precisa entender isso. Tudo mudou. Eu não estou invalidando, tá? Eu acredito e dou glória a Deus todas as vezes que eu vejo alguém falando de Cristo no meio da praça, no meio da rua, eu dou glória a Deus. E eu valorizo demais aquele trabalho. Mas a gente tem que estar atento àquilo que o Espírito Santo tem falado à igreja dos nossos dias. Perguntei para essa pessoa, por que você não vai lá no Parque IP ali e não começa a falar de Jesus? Por que você acha que tem que terceirizar, que tem que ser os outros a fazer? Se você não concorda com a igreja local. Irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. É imprescindível para os nossos dias. Não há cristão anônimo. Não dá para ser igreja sozinho. Você pode até ser o templo do Espírito Santo. Apesar de que eu, na minha opinião, acho difícil uma pessoa pensar assim e continuar sendo o templo do Espírito Santo. Nós somos parte de um corpo, cujo cabeça é Cristo, e nós somos os membros. É isso que a palavra diz, essa é a verdade absoluta. Não dá para ser igreja sozinho. Então a igreja tem o seu papel e ela é fundamental para que o evangelho continue se propagando. Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha o que a palavra está ensinando. Não deixe de se reunir como igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Uma brasa, o pastor já falou aqui diversas vezes, uma brasa fora do fogo, ela vai apagar. Pode até ter um fôlego ali, mas ela vai apagar, não tem jeito. Somente quando ela é colocada no meio do fogo é que ela queima. Então não dá para ser anônimos. Amém, irmãos? O pastor tem falado aqui, estava falando muito no final do ano a respeito das disciplinas espirituais. Irmãos, assim como eu falei aqui no começo, que no natural, para você subir de carreira, você tem que fazer curso, você tem que estudar, você quer um salário melhor, vai se profissionalizar. Se você quer conseguir um shape bacana, se você quer estar bem de saúde, vai ter que fazer exercício, vai ter que se alimentar melhor. Da mesma maneira, aquilo que é espiritual, também requer esforço. Não vai acontecer nada novo na sua vida se você não buscar. Nós, como igreja, se nós não estivermos atentos àquilo que o Senhor está falando conosco, a gente não vai avançar, não vai crescer. Por exemplo, o pastor estava falando aqui agora há pouco de toda a agenda que vai começar agora. Nós tivemos a oportunidade no final do ano passado, no meio do ano passado para o final, das oficinas começarem a acontecer, tanto aqui na igreja como nas células, e nós sentimos a liderança, os líderes de célula, o pessoal, os líderes de ministério sentiu a diferença. Como é gratificante você ver o amadurecimento das pessoas. Questões simples leva muita gente para fora da igreja, porque não tem a compreensão, não tem entendimento de coisas simples, só que não se coloca à disposição de aprender, aí cai no engano, acaba indo embora, acaba esfriando, fazendo questão, às vezes, discussões por coisas bobas, besteiras mesmo, acaba indo embora, porque não se aprofundou na palavra, porque não tem disciplinas espirituais. Aí a pessoa não lê a palavra, como é que conhece a Deus? Onde é que Deus se revela?
Fiz essa pergunta para minhas filhas. Onde que Deus se revelou e se revela até hoje? A partir de quando? O Deus, ele só é revelado na Bíblia. Só na Bíblia. Ah, mas começou lá no Pentateuco, na Torá. É a Bíblia. Foi a partir daí que Deus se revelou. Onde é que você vai buscar em outro lugar? Se você não lê a Bíblia, você não conhece a Deus. Se você não ora, que relação que você tem com Deus? Quem aqui é casado e não fala com a esposa ou com o marido? Que negócio é esse? Se você não desenvolve uma relação saudável, você não conhece. Quem não lê a Bíblia não conhece a Deus. Só de ouvir falar. Ah, porque eu ouvi. Ah, porque alguém disse. Tudo superficial. Tudo superficial. Agora, quando você vai na palavra do Senhor e você começa a conhecer o Deus que traz o novo, aí tudo começa novo na sua vida. Disciplina espiritual. Se você não ora, não desenvolve um relacionamento com Deus, está sempre aqui, ó, rasinho, sempre rasinho. Aí alguém na rua te questiona por qualquer coisa, você fala, que tem razão mesmo. Capaz do cara de te desconverter. É real, porque não tem profundidade, não tem relacionamento com Deus. Jejum, irmãos. Jejum não é fácil, irmãos. Pense em alguém que tem muita dificuldade com o jejum. Eu tenho muito mesmo. Mas é necessário, irmãos. Outra disciplina, estar com os irmãos. A maneira, você não ir com os irmãos, você começa a entender a maneira como o irmão pensa, a maneira como ele interpreta, a maneira como ele lida com aquilo na vida dele. Algo novo acontece em você, algo novo. Irmãos, muitas vezes, questões que eu tinha convicção, eu li na Bíblia e tinha convicção, estava certo, defendi meu ponto de vista, e numa célula, irmãos, o Espírito Santo veio me confrontar, o meu raciocínio lógico, a maneira como eu pensava, através da vida de um irmão. O irmão trouxe um novo modo de interpretar aquele versículo, a ficha caiu, irmão, e aí eu entendi, que não precisa ser do meu jeito, eu tenho que estar atento, eu tenho que andar com pessoas maduras, pessoas que estão buscando o Senhor, porque isso vai ser fundamental para o meu crescimento espiritual. Disciplinas espirituais, irmãos, é fundamental. Nós estamos começando o ano agora, e se a gente, hoje, pode subir, se a gente não começar o ano, né, eu vou usar uma expressão aqui, não tem nada a ver, mas com o pé direito, no que diz a vida espiritual, o velho vai se repetir esse ano. Se a gente não estiver atento a isso, se a gente não buscar, não correr, nós vamos colher os mesmos frutos, irmãos. E é triste, irmão, porque tem muita gente no final da vida olhando para trás e falando, o que eu fiz da minha vida? Muita gente que quando olha para trás, se arrepende de algo que não fez. Você teve um encontro com Jesus, o Senhor trouxe a salvação até você, e Ele não te recolheu. Já falei isso aqui outras vezes, em outras oportunidades. Você tem um propósito aqui. Se você teve um encontro com Jesus e você se converteu e Ele não te levou com Ele, é porque você tem um propósito aqui. E para você entender esse propósito, você vai ter que buscar. Você vai ter que ler a Bíblia, você vai ter que orar, você vai ter que jejuar, vai ter que andar com os irmãos, porque o Espírito Santo
vai falar com você quando você fizer isso. E você vai começar a trabalhar na direção do propósito que o Senhor colocou você. E todos nós temos um propósito. E geralmente, outro fato que você aprende aqui nas oficinas, é que geralmente, o seu dom, o seu propósito, está ligado à sua área de interesse. Mas você precisa conhecer ela. Você precisa conhecer o plano. Estou encerrando aqui, irmãos, mas a gente precisa entender aqui algumas questões. Mais um ano está começando. Nós estamos tendo mais uma oportunidade, mais um dia, nós estamos aqui na presença do Senhor, mais um ano está começando, mais uma página da história da igreja está sendo construída. A história da igreja está sendo construída, no nosso tempo, com a nossa participação, e o seu papel é fundamental. Você é muito importante para o Evangelho do Reino, você é muito importante para Deus, você é uma peça fundamental, que vai ser usada pelo Espírito Santo quando se colocar à disposição. Não deixe passar, irmãos, não deixe passar. Muitas pessoas, quando ouviram o chamado, negligenciaram. A obra foi concluída, porque é o Espírito Santo quem conduz, mas essas pessoas se arrependeram, e depois que perdeu, que o tempo passou, já era. Muitas mães que se dedicaram e levaram seus filhos para a igreja, para o Evangelho, quando os filhos cresceram, viraram grandes homens e mulheres de Deus, referências para os nossos dias, e os nossos filhos assim também vão ser, se a gente entender isso que está sendo dito nos nossos dias, se dedicar a essa obra. Nós não imaginamos aonde a próxima geração vai chegar, não fazemos ideia. O tema desse ano da nossa comunidade são gerações, conexões geracionais. Então, se nós, os adultos, os mais maduros, se nós nos dedicarmos, nos empenharmos, a próxima geração ela vai ser muito melhor que nós, irmãos, muito melhor, e o Evangelho vai avançar, ele vai crescer, ele vai voar. Em nome de Jesus, irmãos, eu creio profundamente nisso, irmãos. Viva uma vida digna de cristão, irmãos, uma vida digna. Aproveite ao máximo a sua vida, seja feliz, busque alegria todos os dias na sua vida, todos os dias, em casa, no trabalho. Não perca um dia da sua vida com tristeza, com amargura, com rancor, com falta de perdão. Não perca, irmãos. Aproveite intensamente todos os dias da sua vida, mas entenda que você é um cristão, você tem uma responsabilidade, você é o servo de Cristo, e Ele conta com você, e o Espírito Santo que habita dentro de vocês quer gritar através da nossa vida. Então se coloque à disposição, irmãos. Vamos nos colocar de pé, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade, Pai. A oportunidade, Senhor, de no começo desse ano poder entender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem como propósito para as nossas vidas. Nós clamamos para que o Senhor permaneça conosco, Senhor, e que o Teu Espírito, Ele continue nos conduzindo. Nos dá, Senhor, um ouvido sensível para ouvir a Tua voz, a Tua direção, o Teu Espírito. Dai-nos, Senhor, uma visão que venha de Ti, Senhor, para que a gente te olhe para onde tem que olhar, Senhor, e deixe de olhar para qualquer besteira, Senhor, mas que a gente tenha o foco naquilo que é do Teu interesse, do Teu reino, Pai. Senhor, que em nome de Jesus este ano, Senhor, que está só começando, Senhor, o Senhor possa encontrar em nós um coração ensinável, um coração de carne ensinável,
um coração disposto, Senhor, a ser usado por Ti, Senhor. Que assim seja, Senhor, sobre a minha vida, sobre a minha casa, a minha família. Assim seja sobre a Tua igreja que se encontra aqui nesta comunidade, Senhor, sobre a vida de cada um dos nossos irmãos aqui, Senhor. Deus Todo-Poderoso, faz a Tua obra a partir das nossas vidas, Senhor. Nós nos colocamos à disposição e entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, faz como queres, Pai. Nós reconhecemos o Teu senhorio, Senhor, sobre as nossas vidas. Sabemos quem és o Senhor, Senhor. Tu és soberano. Tu és um Deus de paz, de amor, Senhor. E é um Deus que quer muitos filhos semelhantes a Jesus, Pai. Por isso, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a apresentar para as pessoas lá fora, Senhor, a Ti, o Teu reino, o Teu Filho, o Teu Espírito, Senhor. Para que aquelas pessoas lá fora são os nossos irmãos, eles ainda não sabem, mas eles são os nossos irmãos, e nós queremos eles aqui conosco, Pai. Então usa as nossas vidas para que isso aconteça, para que o Teu reino avance e ele continue crescendo, e que o Senhor abençoe, Senhor, grandemente a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Faz algo novo na vida de cada um aqui em todas as áreas, Pai. Abençoa, Senhor, derrama sobre eles uma porção dobrada da Tua unção, da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor, da Tua generosidade. Assim seja sobre a vida deles, no casamento, em casa, no trabalho, nas finanças, na administração do lar, em todas as áreas, Pai, na saúde, em nome de Jesus, Pai. Que 2026 seja um ano ótimo para todos aqui, Senhor, mas que acima de tudo seja um ano muito produtivo, Senhor, para o Teu reino, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Assim nós te agradecemos, Pai. Amém. Você pode aplaudir o Senhor aí, meu irmão? Que palavra maravilhosa. Dentre tantos textos, sabe, Ale, que me edificou muito, a primeira pergunta no texto de Eclesiastes 1:9, ela é fundamental. Não há nada novo que o Senhor não possa fazer, que para Ele é o dono do tempo, de todas as coisas, não tem novidade para Ele. Mas há uma pergunta ali, né? O que é que nós queremos repetir? Porque se a gente for ler a história, a gente vê quantas coisas maravilhosas, profetas, reis, sacerdotes, homens e mulheres, experimentaram o novo de Deus. Mas como a Lê falou, foi necessário disciplinas espirituais. Foi necessário suor, lágrimas, sangue, posicionamento, identidade, quem eu sou. Não é para quem eu trabalho, é com quem eu trabalho com Deus, eu não trabalho para Deus, eu trabalho com Deus, junto, lado a lado. Não fui eu não, hein? Mas nós podemos repetir muita bobagem que nós fizemos o ano passado, esse ano, e estragar o novo, que seria para nós e não para Deus. Isso vai depender de cada um de nós. Tem um trabalho coletivo, é verdade, como igreja, como a Lê falou, e tem o nosso trabalho individual com Deus. Que o Senhor me livre de cometer as mesmas falhas. Sabe, a gente põe nome lindo, né? Não, eu não errei, foi um equívoco. Me equivoquei, eu não errei. Eu sou tão humilde que eu falo, não, eu não errei. Eu me equivoquei, eu não quis dizer isto. Porque é difícil a gente assumir, não, eu sou mal. Dentro de mim, se me deixar, nós homens sofremos com isso, né? No trânsito. Se deixar, a gente buzina, acelera, dá farol, quer falar em línguas, e aí vai. A mulher então, cuidado também, né, que ela gosta de falar muito, mais de 33 mil palavras por dia, se deixar, como que é? Deus deu isso, tem graça, mas precisa, como o Ale falou, domínio próprio, fruto do Espírito, que é plantado em nós. E como que a gente é trabalhado? O que diz Provérbios?
O amigo afia o outro, como o ferro afia o outro ferro. É na sentada, é conversando, é olhando. Você viu, a Lê falou assim, eu estava convicto, ninguém me tirava do que eu sabia, aqui ponto final. Capaz se ele encontrasse com Jesus, falou, não Jesus, eu já entendi, você está com a versão antiga, vai comigo aqui que está tudo certo. Mas foi numa célula, um quebrantamento e uma palavra, e a visão ampliou. Eu não quero repetir as mesmas coisas erradas que repeti, que aconteceu em 2026. Eu quero 2025, eu quero marcar 2026 com coisas novas de Deus. Para Deus não é novo, para mim é novo. Isso vai exigir de mim e de você essas disciplinas espirituais, posicionamento. O ano passado, quase que o semestre inteiro falei sobre isso, disciplinas espirituais. Falei sobre isso. Falei porque eu precisava na minha vida e continuo precisando. Por isso que eu não me afasto de ler as Escrituras, de passar tempo com Deus, de ouvir a Deus, de me tornar o melhor amigo dele. E assim não é diferente comigo, com você. Hoje, que dia que é hoje? Hoje é o primeiro dia da semana, domingo. Essa reunião não vai acabar aqui, ela foi o ponto de partida, para que você possa, lá fora, não repetir as coisas que não agradam ao Senhor. E nós precisamos tomar a decisão, irmãos. Eu preciso me posicionar, preciso me tornar santo como Ele é santo, né? Eu preciso ter me permito aqui, como Paulo disse, né? Sejam os meus imitadores como eu sou de quem? De Cristo. As pessoas olham para nós, elas veem o que? Nestor, Alexandre. Posso ter muitas virtudes, é verdade, o Alexandre também tem, vocês também têm, mas se nós não revelarmos a Cristo, o nosso estilo de vida, nós estamos revelando o quê? A nós mesmos. Que pode ser lindo, maravilhoso o nosso testemunho, mas quem cura, quem salva, quem liberta, quem perdoa, quem dá vida eterna é Jesus. Quem derramou o sangue foi Jesus. Quem tem a graça é Jesus. Então, eu não quero repetir os erros de 2025, mas para isso, eu vou precisar me posicionar. Eu não sei qual que é o hábito que você tem. Ah, pastor, mas eu falo mentira. Você vai ter que parar com isso. Ah, eu gosto de sentar e fazer fofoca. Você vai ter que parar com isso. Ah, eu nunca chego no horário combinado. Você vai ter que parar e vai ter que rever isso. Eu nunca assumo o compromisso. A data é tal, eu nunca consigo resolver. Eu sempre deixo para depois. Você vai ter que resolver isso. Eu falo uma coisa, mas a minha palavra não está empenhada. Eu tenho outro tipo de comportamento. Você vai ter que rever isto. Você vai ter que rever isto, porque isso não tem nada a ver com o cristianismo, com Jesus, com o evangelho, com o que nós estamos aprendendo aqui. Mas nós temos a oportunidade de colocar o ajuste na rota, temperatura, pressão, e viver algo novo. Quem gostaria de viver algo novo? Irmãos, todos nós aqui, a começar de mim, tem alguma coisa que nós precisamos deixar para trás, não tenha dúvida. Não venha dizer aqui para mim, não, está tudo certo. É igual a Lê falou, se tivesse tudo certo, você não estaria aqui, você estava na glória. Você está aqui porque o Deus te chamou e tem algo para se ajustar. E você sabe o que é, eu sei o que é. De repente você precisa de um amigo, de uma ajuda, é verdade. Mas você precisa ter a consciência, eu preciso ter a consciência. Sabe aquele jovem, que ele voltou, o filho pródigo? Ele caiu em si, a palavra diz, ele caindo em si, ele voltou. Hoje é dia da gente cair em si e falar assim, pode parar, isso aqui eu não vou cair mais nessa armadilha, eu quero viver o algo novo de Deus.